Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Karma coletivo. Antes de completarmos este imperfeito estudo, devemos considerar o que é denominado karma coletivo, o complexo onde são tecidos os resultados dos pensamentos, desejos e atividades coletivos de grupos, seja grandes ou pequenos. Os princípios em ação são os mesmos, mas os fatores são muito mais numerosos, e esta multiplicidade aumenta imenso a dificuldade de entendermos os efeitos. A ideia de considerarmos um grupo como um indivíduo maior não é estranha à ciência moderna, e estes indivíduos maiores geram karma ao longo de linhas similares àquelas que já estudamos. Uma família, uma nação, uma sub-raça, uma raça, são todas apenas indivíduos maiores, cada uma tendo um passado atrás de si, que é o criador de seu presente, e cada uma com um futuro à sua frente, agora em processo de criação. Um ego entrando em um tal indivíduo maior deve partilhar de seu karma geral. Seu próprio karma individual o trouxe até ali, e o karma maior frequentemente oferece condições que habilitam o menor a descarregar-se. Karma familiar. Consideremos o karma coletivo de uma família. A família tem uma atmosfera de pensamento própria, em cuja coloração entram as tradições e costumes familiares, as maneiras da família considerar o mundo externo, o orgulho familiar no passado, um forte senso de honra familiar. Todas as formas e pensamentos de um membro da família serão influenciadas por estas condições, construídas talvez ao longo de centenas de anos e modelando, conformando e colorindo todos os pensamentos, desejos e atividades do indivíduo que recém-nasceu dentro dela. Tendências nele que conflitam com as tradições familiares serão suprimidas, sempre de modo inconsciente. As coisas que, abre aspas, um de nós não pode fazer, fecha aspas, não terão atração para ele. Ele será erguido acima de muitas tentações, e as sementes do mal que tais tentações poderiam ter vivificado silenciosamente atrofiarão nele. O karma coletivo da família lhe provê oportunidades para distinção, abrem avenidas de utilidade, trazem-lhe vantagens na luta pela vida e asseguram seu sucesso. Como ele veio para condições tão favoráveis? Pode ser através de um laço pessoal com alguém que já está lá, um serviço prestado em uma vida anterior, um laço de afeto, um relacionamento não esgotado. Isto basta para atraí-lo para dentro daquele círculo, e então ele aproveita os vários resultados kármicos que pertencem à família em virtude de seu passado coletivo, a coragem, habilidade, utilidade de alguns de seus membros que deixaram uma herança de consideração social como patrimônio familiar. Quando o karma familiar é ruim, o indivíduo que nasceu dentro dele sofre, assim como no caso anterior ele aproveita, e o karma coletivo então tolhe, do mesmo modo que o anterior promovia seu bem-estar. Em ambos os casos, o indivíduo usualmente terá construído em si mesmo características que requerem, para seu pleno exercício, o ambiente provido por esta família. Mas um laço pessoal muito forte,
ou um serviço incomum poderia, na ausência dos outros fatores, atrair um homem para uma família onde ele se beneficiaria e assim lhe dando uma oportunidade que em geral ele não mereceria, mas que conseguiu por este ato especial no passado. Karma nacional. Pensemos no karma coletivo de uma nação. Face a face com ele, o indivíduo é relativamente impotente, pois nada do que ele pode fazer pode livrá-lo dele, e ele deve guiar seu barco do melhor modo que puder. Até mesmo um mestre pode modificar apenas ligeiramente um karma nacional ou mudar a atmosfera nacional. A ascensão e queda de nações são produzidas pelo karma coletivo. Atos de justiça nacional ou de crime nacional, originados de pensamento nobre ou vil, dirigidos em larga medida pelos ideais nacionais, ocasionam a ascensão ou queda nacional. As ações da Inquisição Espanhola, a expulsão dos judeus e mouros da Espanha, as atrozes crueldades que acompanharam a conquista do México e do Peru, todos estes foram crimes nacionais que tiraram a Espanha de sua esplêndida posição de poder e a reduziram a uma relativa impotência. Mudanças geológicas, terremotos, vulcões, enchentes ou catástrofes nacionais, como fome, pragas, tudo isto é caso de karma nacional, produzido por grandes correntes de pensamento e ação de um caráter antes coletivo que individual. Assim como numa família, em uma nação também haverá, em um grau muito mais extenso, uma atmosfera criada pelo passado nacional, e tradições, costumes e pontos de vista nacionais exercerão uma vasta influência nas mentes de todos que viverem nesta nação. Poucos indivíduos podem se livrar por completo destas influências e analisar uma questão que afete toda a nação sem qualquer preconceito, ou considerá-la de um ponto de vista outro que não o de seu próprio povo. É daí que, em larga medida, surgem as disputas e suspeitas nacionais, seus pontos de vista errôneos e a apreciação distorcida das motivações de outro povo. Mais de uma guerra foi deflagrada em consequência de diferenças nas atmosferas de pensamento em torno dos respectivos combatentes, e estas dificuldades são multiplicadas quando uma nação se constitui de diferentes grupos raciais, como, por exemplo, os italianos e os turcos. Tudo o que pode fazer nestes casos, quem conhece algo sobre o karma, é perceber o fato de que suas opiniões são, em grande parte, produto do indivíduo maior, que é a sua nação, e contornar este preconceito até onde possível, dando plena atenção às concepções derivadas do ponto de vista da nação antagonista. Quando um homem se vê nas garras de um karma nacional a que ele não pode resistir, como, por exemplo, se ele é membro de uma nação conquistada, ele deveria estudar com calma as causas que levaram à subjugação nacional e devia pôr-se a trabalhar para remediá-las, tentando influenciar a opinião pública ao longo das linhas que erradicariam as causas. O karma da Índia. Há algum tempo atrás apareceu um artigo publicado no Leste e Oeste, o jornal do Sr. Malabari, sobre o karma nacional da Índia, que foi um exemplo admirável do modo como o karma nacional não deve ser considerado. Foi dito que o karma da Índia era o de ser conquistada. Obviamente verdade, de outro modo ela não teria sido dominada, e que, portanto, ela devia aceitar esta carga de serviço e não tentar mudar nenhuma das condições existentes, obviamente tão errôneas. Quem sabe sobre o karma diria: os hindus não eram os possuidores originais desta área, eles vieram da Ásia Central,
conquistando a região, subjugando seus povos nativos e reduzindo-os à servidão. Durante milhares de anos, eles conquistaram e governaram e geraram um karma nacional. Eles rebaixaram as tribos vencidas e as tornaram escravas, oprimiram-nas e tiraram vantagem delas. O mau karma produzido assim lhes atraiu, por sua vez, muitos invasores, gregos, mongóis, portugueses, holandeses, franceses, ingleses. Todos eles vieram, lutaram, venceram e possuíram. Mesmo assim, a lição do karma ainda não foi aprendida, embora os milhões de párias sejam uma prova autoevidente dos males infligidos sobre eles. Agora os indianos reivindicam por uma participação no governo de seu próprio país e são impedidos por este mau karma nacional. Que eles, então, ao mesmo tempo que solicitam maior liberdade para si mesmos, atentem para estes párias, dando-lhes liberdade social e elevando-os na escala social. Um esforço nacional deve remover este mal nacional e eliminar esta contínua causa de fraqueza nacional. A Índia deve redimir o mal que fez e limpar suas mãos da opressão. Assim, ela mudará seu karma nacional e construirá as bases da liberdade. O karma atuará a favor da liberdade e não contra ela, quando o karma gerado pela opressão for mudado em karma gerado pela dignificação e respeito. O sentimento público pode ser mudado e todo homem que falar com um inferior com bondade e gentileza está ajudando a mudá-lo. Enquanto isso, todos cujo próprio karma individual os atraiu para dentro desta nação deveriam reconhecer os fatos como eles são, mas também trabalhar para mudar o que fosse indesejável. O karma nacional pode ser alterado, assim como o individual, mas como as causas foram geradas a longo prazo, o mesmo deve se dar com os efeitos, e as novas causas introduzidas só lentamente podem modificar os resultados derivados do passado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.